Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, que diz: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ao meditar mais uma vez sobre esse versículo, o Senhor me levou a refletir sobre o que temos permitido pensar e acreditar, e o que temos deixado influenciar nossa mente, nossas ações e atitudes e a nossa vida espiritual. A batalha espiritual ou guerra espiritual não deve ser realizada confrontando-se diretamente os principados e potestades sobre cidades e nações. Esses espíritos malignos são chamados nas Escrituras de principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. São seres demoníacos que habitam nos lugares celestiais e não em seres humanos. Esses espíritos demoníacos têm uma função diferente da função dos demônios que habitam em seres humanos. O modelo do Novo Testamento para a guerra espiritual é dirigir as nossas orações a Deus, proclamar seu nome e suas promessas, e fazer as suas obras como a principal forma de lutarmos contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. Assim sendo, como regra geral, falamos diretamente a Deus em vez de nos dirigirmos diretamente a eles. Mas, em alguns casos, há exceções a essa regra geral, e nesse caso, dirigimos as nossas declarações diretamente a um principado demoníaco. Jesus e os apóstolos falavam diretamente aos demônios que habitavam numa pessoa endemoniada, ou, em outras palavras, aos espíritos demoníacos incorporados. Mas o que faziam não é a mesma coisa que nos dirigirmos a principados demoníacos que habitam nos lugares celestiais. De fato, lutamos contra principados demoníacos, mas geralmente orando ao Pai e não falando com eles diretamente. O profeta Daniel prevaleceu sobre o poderoso principado demoníaco da Pérsia à medida que jejuava e orava, concentrando-se no Deus de Israel e não no próprio ser demoníaco. Percebemos 3 ações e atitudes envolvidos nas orações de batalha espiritual. Em primeiro lugar, proclamamos a vitória de Deus concordando com a supremacia de Jesus, o seu poder, as suas promessas e a sua vontade. Fazemos as orações pela palavra, relembramos a Deus das suas promessas e proclamamos decretos proféticos relacionados à sua supremacia e aos propósitos do seu reino. Em segundo lugar, confessamos o pecado e renunciamos às obras das trevas, rompendo assim o nosso acordo com o inimigo. À medida que resistimos a Satanás e nos submetemos a Deus e a sua palavra, o diabo foge de nós. Em terceiro lugar, realizamos as obras do reino, agindo no espírito oposto ao das características malignas que permeiam uma determinada cidade ou região. Por exemplo, num lugar em que a opressão é identificada como uma fortaleza espiritual, o corpo de Cristo deveria focar a sua atenção agindo com generosidade, servindo e assim por diante. Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê.
E quando aceitamos essas mentiras, elas aprisionam as nossas mentes e os nossos corações em trevas. Regiões inteiras podem ser afetadas pelas mesmas mentiras e ser atacadas por essas mesmas trevas demoníacas. Uma maneira pela qual podemos reconhecer isso é que vemos um grande número de pessoas de uma região adotando os mesmos padrões de trevas em suas crenças e comportamentos. Destruímos e derrubamos fortalezas espirituais concordando com Deus e sua palavra e derrubando argumentos, renunciando às mentiras que são contra o conhecimento de Deus, a sua palavra e a sua vontade. Dessa maneira, quebramos qualquer acordo com Satanás. Há 3 tipos de fortalezas espirituais. Fortalezas pessoais da mente, que prendem as pessoas de maneiras de pensar e estilos de vida pecaminosos. Segundo, fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são acordos com os valores de Satanás na nossa sociedade de maneira geral. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantêm esses valores entrincheirados. Terceiro, fortalezas espirituais, que são potestades e principados demoníacos nos ares. São anjos demoníacos ou hostes demoníacas. Paulo as descreve em sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 12, dizendo: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que começa a acreditar, com aquilo que começa a fazer, pois isso pode estar sob influência maligna e você não ficar apercebido. Pois muitas pessoas chegam ao seu lado para que você a ajude, mas não querem ser transformadas, só querem tirar seu foco para depois te julgarem. Pois não adianta se achar tão espiritual a ponto de permitir ser enlaçado por essas fortalezas. Isso é orgulho, arrogância e soberba. Sendo assim, seja humilde para assumir sua condição e voltar rapidamente à vontade do Senhor. Derrubamos cada uma dessas fortalezas, concordando com o Senhor, ouvindo a sua voz, renunciando às mentiras do inimigo por meio das nossas orações e ações, e sempre pareando todas as nossas ações na palavra. Que hoje você pare e faça esse check-up e veja se há algo que está te impedindo de prosseguir nesse crescimento no Senhor. Retire ele da sua vida e deixe o Espírito Santo te transformar nessa área. E você verá coisas grandiosas e mergulhará numa profundidade como nunca antes no Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos, Pai, pelo seu senhorio e gratos por mais esse fôlego de vida. Gratos pela oportunidade que assim o Senhor nos dá de vivermos aquilo que o Senhor preparou e planejou para nós em mais este dia chamado hoje. Porque muitos querem estar ou muitos querem fazer, mas não conseguem, não podem. Encontram-se hoje impedidos de realizar tal função ou de fazer tal coisa para poder estar junto contigo. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, mantenha-nos alertas e atentos a tudo que está sendo feito, porque o que o Senhor fez conosco hoje é algo grandioso, é algo extraordinário e somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Mas que venha o Seu reino, que seja estabelecido o Seu querer, a Sua graça e a Sua glória. Que nada, Pai, nada, Senhor, mude ou transforme aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Antes, venha através da sua abundância e da sua vontade se manifestar em nós, por nós
e através de nós, e tudo o que fizermos seja para louvor da glória do seu nome. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes, leva, Senhor, cada um ao entendimento daquilo que o Senhor preparou para esse dia, mas usa-o de uma maneira tremenda e de uma maneira sobrenatural. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Santo Tu és. Que a sua presença, o seu amor, a sua graça e a sua glória nos enchem cada vez mais do seu poder, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.